Eu gostaria de cumprimentar a todos os alunos, todas as alunas, todos os tutores e professores, ou seja, todas as pessoas envolvidas no curso de gestão escolar. Eu sou o professor Ademir Curaci Fanfarribas, sou professor da Unicentro, formado aqui no Unicentro, especialista em gestão empresarial e mestre em desenvolvimento econômico. Trabalho com essa disciplina de planejamento estratégico no curso de gestão escolar desde a sua primeira turma. E tenho a honra e a satisfação de estar presente junto com o professor Márcio e o professor Gilmar para debatermos e discutirmos sobre o planejamento estratégico dentro das organizações escolares. Gostaria que o professor Márcio e o professor Gilmar se apresentassem para nossos alunos. Caros alunos, eu sou o professor Márcio Alexandre Facini, sou professor do Departamento de Administração da Unicentro, atuo junto com o professor Ademir desde o início da disciplina de Planejamento Estratégico no curso de Gestão Escolar, também tenho mestrado em Desenvolvimento Econômico e, além da docência, desenvolvo diversas outras atividades administrativas dentro da universidade. Vai ser um prazer, mais uma vez, estar com vocês, alunos do curso de Gestão Escolar, conduzindo essa disciplina. Olá, alunos, sou o professor Gilmar. Sou graduado também na Universidade Estadual do Centro-Oeste, em administração, tenho especialização em gestão de pessoas, né? Estamos aí nessa disciplina, trabalhando a questão de planejamento e de avaliação de gestão. Estou fazendo mestrado agora em administração também, e é um prazer tê-los conosco nessa disciplina. Caros professores, vamos começar pela base. O que nós entendemos por planejamento? E, professor Márcio, como ele está inserido em nossas vidas? O planejamento é, empiricamente, uma atividade quase cotidiana. Nós levantamos de manhã e, intuitivamente, planejamos o que vamos fazer ao longo do dia. O que vamos levar para o trabalho, ou que atividades vamos fazer no período da tarde ou à noite, ou como vai ser o nosso final de semana, por exemplo. Dentro da administração, o planejamento é uma ferramenta que nos ajuda, que nos orienta a tomar hoje decisões que vão afetar os acontecimentos futuros. Por exemplo, precisamos ampliar a capacidade da nossa escola para atender um número maior de alunos, e isso demanda toda uma programação de qual vai ser o espaço ocupado, qual o tamanho dessas novas salas, qual o período de construção, quais as especificações desses espaços pedagógicos para que melhor possam servir a comunidade escolar. Então, o planejamento basicamente é isso, é uma forma que nós temos dentro da gestão, e falando em termos de gestão escolar também, para que nós possamos hoje tomar algumas decisões que vão ter resultados no futuro e assim possam facilitar aquela nossa grande missão, que é fazer bem o nosso serviço, seja numa organização pública, seja numa fábrica, seja numa loja e, é claro, seja também dentro de uma escola em qualquer um dos níveis de educação, básico, médio ou universitário. Veja, Peter Drucker, né, considerado um dos pais da administração, ele já nos fala que planejar não é prever o futuro, mas sim implicações futuras em decisões presentes. É isso que o professor Márcio disse, né, Gilmar? As decisões que nós vamos tomar agora vão ter implicações no nosso futuro. E uma escola nada mais é do que uma organização, onde envolve pessoas, envolve recursos financeiros, recursos humanos, onde envolve alunos, onde envolve anseios, objetivos, e é muito importante que as pessoas, ou os gestores escolares, possam planejar suas atividades. E, professor Gilmar, é importante na nossa vida estabelecermos objetivos, metas, porque se não sabemos aonde vamos, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. O que você acha, qual que é a importância de estabelecermos objetivos a médio e longo prazo? Então, professor Ademir, a questão do planejamento no longo prazo exatamente traz essa retórica aqui. Nós temos que ter esse planejamento, nos traz as metas, nos leva a ter os nossos objetivos, traçar os nossos objetivos para alcançar, então, esses pontos futuros que nós necessitamos, né? Ou melhor, nós estamos para os nossos gestores escolares, né? Vamos imaginar que a escola esteja precisando de um determinado recurso ao final do ano. Um recurso para reforma, um recurso para manutenção, algo que não tenha vindo dos órgãos competentes. O necessário não é esperar chegar ao final do ano para tomar a decisão. Seria importante planejar essas atividades no início do exercício para que durante o ano toda a comunidade, toda a representatividade estudantil, de funcionários e professores possam planejar o que vai acontecer no fim do ano, tomando as decisões agora no momento certo. Não concorda, professor Márcio? De fato. Tomemos, por exemplo, no ensino público, as escolas normalmente são especializadas numa determinada faixa de ensino, ou só fundamental, ou só médio, ou universidade, como a Unicentro, por exemplo. Mas se nós tomarmos o caso de um educador que quer empreender abrindo a sua própria instituição de ensino, abrindo a sua própria escola, ele pode usar o planejamento estratégico para compor o processo de crescimento que ele quer para essa instituição.
Muitas escolas começam, por exemplo, como pré-escolas, com apenas alguns serviços, e ao longo dos anos se estruturam e passam a oferecer até ensino médio, ou cursos pré-vestibulares, ou até cursos técnicos. Então, o planejamento estratégico é uma ferramenta que o educador, enquanto gestor da sua própria instituição, pode usar para desenvolver esse processo de crescimento. Então, hoje, com base no ambiente que ele encontra e com base no porte que ele quer chegar com a sua escola, ele pode usar o planejamento estratégico como uma ferramenta de prever, ao longo do tempo, quais os objetivos e quais os meios ele vai ter que mobilizar para chegar nesse porte que ele quer ter para a sua escola. Então, nós já chegamos a uma conclusão, professores, que o planejamento estratégico não serve só às indústrias, às empresas, que também as escolas, sejam elas privadas ou sejam elas públicas, podem, e pelo que eu entendi, devem instituir a ferramenta do planejamento estratégico dentro da escola, para que isso possa otimizar os seus objetivos, que possa maximizar os seus resultados. Fala-se muito em empresas que obtêm lucro, que tem planejamento estratégico para ter lucro. Dentro de uma escola, você não tem literalmente o lucro financeiro, mas você tem o lucro social, você tem escolas de qualidade, escolas que são bem coordenadas, bem dirigidas. E as escolas são muito parecidas, né? As escolas são prédio, é cimento, é tijolo. O que diferencia uma escola de outras pessoas, não concorda, professor Guilherme? A ligação do planejamento entre a empresa e a escola, ela tem que ser ela é muito mais íntima do que a gente realmente pensa, né? Todas as ações que a empresa faz, a escola também faz, né? Então, essa questão de você ter os fatores econômicos, ambientais, sociais envolvidos, tanto para a empresa, ocorre também para a escola. Então, caros alunos, chegamos à conclusão. O planejamento estratégico também é uma ferramenta que deve ser utilizada pelo gestor escolar. A partir disso, nós temos uma relação entre administração ou gestão, como nós fazemos no curso de gestão escolar. A administração, ela é baseada, os seus princípios básicos, nós costumamos falar em sala de aula, que é o PODC, ou pode ser, que será planejamento, organização, direção e controle. O que nós temos essa relação dos princípios básicos da administração com o planejamento estratégico, professor? Bem, Ademiro, o planejamento é a fase inicial desse processo, como você já nominou. Ou seja, o planejamento orienta, norteia todas as ações do gestor escolar na sequência do dia a dia de trabalho dele. Uma vez que você estabeleça, por exemplo, para a sua escola atingir determinada pontuação no Enem, ou classificar determinado número de alunos dentro de um processo vestibular de uma universidade da região onde você está inserido, só para a gente dar alguns exemplos, você, a partir do planejamento, vai agir. Você vai estabelecer e executar as suas ações nesse sentido. Isso passa, por exemplo, desde da formação dos professores do colégio, desde das atividades complementares que vão ser feitas com os alunos, para que isso possa acontecer, ou seja, para que aquilo que você planejou possa acontecer, possa se realizar. Então, o planejamento é o marco inicial desse processo dentro da gestão escolar. Você estabelece seus objetivos, você vai organizar os seus recursos, ou seja, ver quem são e quais são os seus professores, ver qual é a infraestrutura que você tem na escola, ver qual o recurso didático, pedagógico que você tem disponível, buscar conseguir os recursos que você eventualmente não tenha no momento, mas entenda que seja necessário para atingir o resultado. A partir dessa mobilização dos recursos, você executa, no caso da escola, você desenvolve a atividade didático-pedagógica conforme ela foi planejada, e ao final disso, o gestor precisa controlar os resultados, precisa avaliar esse processo, ou seja, a escola atingiu, os alunos da escola atingiram a meta para o Enem, ou a escola conseguiu fazer com que determinado número de seus alunos concluintes de ensino médio conseguissem ingresso na faculdade da região, ou algo nesse sentido. Então, o planejar, organizar, dirigir e controlar se efetiva dessa forma, e o planejamento é essa ferramenta inicial, esse start do processo, onde você diz onde você quer chegar e a partir daí você conduz o teu trabalho de gestão para conseguir chegar onde você quer. E quando você, um diretor de uma escola, por exemplo, que tem um mandato de 2 anos, no início do trabalho ele estabelece seu planejamento. Ao final do trabalho, ele vai verificar os resultados. E a própria verificação dos resultados vai indicar como deve ser feito o planejamento para os 2 anos seguintes. O que foi obtido, o que funcionou, que resultados ainda não foram alcançados, para que ele possa retomar e dar continuidade a esse processo de gestão, sempre a partir do planejamento. Até porque o planejamento ele tem que ser flexível, né, professor? Nós não podemos definir nossos objetivos e regras e não tornar eles e não mudá-los. Nós temos os ambientes que afetam diretamente as nossas atividades, que às vezes estão fora do alcance do gestor.
E aí nós podemos chegar num outro assunto, professor Gilmar. O planejamento estratégico, e falando na prática, de como executá-lo na prática, ele é dividido em algumas fases. Quais são essas fases que o planejamento estratégico são divididos? Essas fases aí, elas são uma sequência até do que o professor Márcio já comentou, do planejamento, do PDCA, né? Então, nós temos as fases ali, a preocupação com o ambiente interno e com o ambiente externo. São os dois momentos, né? E, de acordo com esses dois momentos, nós temos as oportunidades, as ameaças, as fraquezas, os pontos fortes, né, os pontos fracos. Essas são as fases importantes que a gente tem que trabalhar, né, após o ciclo PDCA, nesse caso. Então, quer dizer, Gilmar, que nós temos que, e aí o gestor escolar, o nosso aluno que está nos assistindo, ele tem que separar o ambiente, podemos chamar o ambiente as questões que podem ou não ser modificadas pelo gestor, separá-lo em ambiente interno e externo. Podemos afirmar que o ambiente interno é todas aquelas ações que o gestor pode modificar. E o ambiente externo, todas aquelas ações que o gestor não tem possibilidade de modificar. Professor Márcio, exemplos de ambiente interno e de ambiente externo. Esses dois ambientes, o externo e o interno, que como o Gilmar já explicou, fazem parte dessa fase que a gente chama de diagnóstico estratégico, que é a fase inicial do planejamento. No caso do ambiente externo, é aquela porção disso que a gente chama de ambiente que está fora da escola. Ou seja, as próprias leis estaduais, federais e municipais que norteiam, que normatizam o sistema educacional, fazem parte desse ambiente. Então, o gestor, naturalmente, precisa conhecer da legislação, das determinações legais que atuam nesse ambiente. Uma outra variável importante são as características sociais do meio em que a escola está inserido. Que bairro ela atende, ou que cidade ela atende, qual as principais características da população que moram nessa região, quais as demandas dessa população, como essa população pode colaborar no desenvolvimento da escola, no crescimento e fortalecimento da escola, como é que está a situação econômica do momento, por exemplo. Nós estamos hoje no momento de retração econômica. Os próprios governos estão buscando selecionar melhor os programas nos quais eles depositam os recursos públicos devido à escassez de recursos. Isso pode, por exemplo, restringir o volume de recursos disponibilizados às instituições públicas de ensino, o que é uma situação que vai afetar o planejamento do diretor da escola. Como você já disse, né, o planejamento tem que ser flexível e adaptativo. Dentro do ambiente interno, nós temos os próprios recursos da escola, a sua infraestrutura, quantidade de salas de aula, espaço físico, material de apoio. O corpo docente é um recurso interno fenomenal, talvez o principal recurso nesse processo de ensino. Então, conhecer o corpo docente, saber o nível de capacitação atual, saber o nível de capacitação desejado, a relação da infraestrutura administrativa da escola também, quantas pessoas trabalham no seu corpo diretivo, quanto tempo essas pessoas têm disponível para dedicar à gestão da escola. Tudo isso são fatores de ordem interna, que a faculdade ou que a escola podem, até certo nível, controlar, tomar decisões sobre como usar. E os externos são essas características gerais, a sociedade, a economia, a legalidade, por exemplo, que afetam ao ambiente escolar e que precisam ser considerados no processo do planejamento. O diagnóstico, como nós temos essa fase inicial, nessa fase o gestor precisa conhecer, entender a sua escola e o ambiente que a cerca, para daí poder tomar decisões sobre como ele quer que seja o futuro dessa escola. Vamos tentar dar um exemplo prático, vocês me ajudam. Vamos supor que no início do ano, a gestão da escola, o gestor escolar, junto com o seu staff, com as suas pessoas de apoio, resolvam fazer uma festa junina. Em junho ou em julho, fazer uma festa para arrecadar recursos para a escola. Chamam a APM, convida a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, chama a comunidade e vamos arrumar recursos. Se nós estamos falando de um diagnóstico situacional, né, nós vamos avaliar quais são as questões do ambiente interno e externo. O ambiente interno, a decisão do gestor em fazer a festa, é ele que decide. Não tem influência do ambiente externo. A questão de convidar as pessoas, o local, quem decide é o gestor. Isso é ambiente interno. E se na data chover? O gestor tem como mudar isso? Professor Ademir, uma vez tomada a decisão e marcada a data para a realização da festa, há que se pensar, como você disse, nos critérios de elasticidade do planejamento. Se chove no dia da festa, esse é uma manifestação clara de um fator do ambiente externo. O clima não é controlável. Você pode agendar, reservar o espaço, preparar o espaço, mas não pode controlar como vai ter o clima no dia da festa. Nesse caso, por exemplo, o comitê
na escola que está organizando a festa poderia criar algumas alternativas quando fizesse o planejamento da festa. Uma delas é verificar a possibilidade de espaços que pudessem abrigar a festa, mesmo no caso de intempéries, espaços cobertos ou espaços que possam ser cobertos temporariamente, com a locação de barracas, por exemplo, seria uma estrutura. Também se pode pensar, uma outra possibilidade de alterar o planejamento, em se estabelecer datas flexíveis. Por exemplo, a data prioritária é dia 12 de junho. Dia 12 de junho o clima estava, a previsão do tempo, 3 dias antes, indicou que era absolutamente inviável realizar a festa, porque não havia espaço coberto e porque estavam previstas um grande volume de chuvas para essa data. Então, se pode ter já de antemão uma data alternativa, prevendo o cancelamento da festa deste dia e repassando para um outro momento. Então, entendemos a diferença entre ambiente interno e externo. Ambiente interno é aquele que o gestor pode modificar, dependendo da sua vontade, das suas condições, e um ambiente externo é aquele que o gestor não tem autonomia para mudar, depende de outras características. Dentro do ambiente interno, Gilmar, nós separamos também em 2 fatores, entre os pontos fortes e pontos fracos. Qual a importância de um planejamento? A gente identificar os pontos fortes e pontos fracos da nossa organização, no caso da organização escolar. Então é o seguinte, nos pontos fortes, né, você tem que realmente realçar eles, né, deixar eles mais, elencar eles, tem que deixar eles mais... E conhecê-los, né? Saber quais são os pontos fortes, o que a nossa escola tem de forças perante a comunidade. Perante a comunidade, exatamente. Então, realmente, você tem uma estratégia muito importante sabendo os seus pontos fortes. Agora, os seus pontos fracos, realmente, você vai descobrir isso depois do diagnóstico, né, ou depois do planejamento, e você tem que ter um bom campo para você poder trabalhar, né, esses pontos fracos para, eventualmente, até gerar oportunidade futura. Né? Você descobre quais são os pontos fracos, onde você está pecando, qual é, na sua gestão, quais os seus parceiros que não estão funcionando muito bem, e você pode, então, aplicar alguma ação em cima, pontual, para que no próximo ciclo você tenha uma ação efetiva. É muito importante conhecer as nossas fraquezas e dentro da gestão é importantíssimo saber as suas fraquezas para tentar melhorá-las. Se a gente esconder as fraquezas ou os pontos fracos da escola, nós nunca vamos poder saber como melhorar. E os pontos fortes para a gente também se manter sempre forte dentro das nossas características. Isso nós falamos do ambiente interno, professor Márcio. E do ambiente externo? Nós separamos em oportunidades e ameaças. O senhor pode dar alguns exemplos para nós? Algumas situações favoráveis à gestão da escola podem ser encontradas no ambiente externo. Se nós tivermos, por exemplo, um momento em que haja uma mudança de governo, estadual, federal, municipal, e esse governo tente, no caso das escolas públicas, melhorar os indicadores de educação no país, ou no estado, ou no município, obviamente, e para isso venha a investir em infraestrutura, por exemplo, melhorando as condições do ambiente escolar, isso é uma oportunidade para a escola, mais recursos disponíveis. Por outro lado, há situações divergentes, situações que possam levar a escola a passar por problemas. Por exemplo, uma escola que está inserida num ambiente de risco social, uma área periférica, sujeito à criminalidade e a outras influências socialmente negativas. Essa escola pode sofrer ameaças como evasão de alunos, pode sofrer ameaças como vandalismo, pode sofrer ameaças como dificuldades de acesso para os alunos, uma série de ameaças que estão derivadas desse ambiente. Alguns outros exemplos que nós podemos citar seja a própria situações que envolvessem uma escola privada, uma iniciativa escolar empresarial. Momentos de crise econômica em que os pais optem por tirar os filhos de uma escola privada e tentar vagas em escola pública, por exemplo, seriam um exemplo de ameaça. Por outro lado, um momento econômico favorável, com a inflação estável, com as pessoas bem empregadas e ganhando bem, é uma oportunidade porque essas pessoas que têm filhos em escolas públicas, por exemplo, podem buscar em escolas privadas um ensino mais específico, com melhores indicadores de qualidade, tendo recursos para investir nisso. Tecnologias de ensino, por exemplo, né? Essa que nós estamos usando agora nesse momento, a EAD, é uma oportunidade para as escolas ampliarem o número de alunos atendidos, complementarem o processo pedagógico que acontece mesmo em escolas presenciais, também uma oportunidade para capacitar seus professores sem ter que afastá-los das escolas, sem ter que conceder licenças para que eles possam se dedicar a essa situação. O custo alto de algumas tecnologias, por outro lado, pode se manifestar como uma ameaça para as escolas, caso elas não tenham condições de investir nesses recursos. Só para citar alguns exemplos. O governo tem um programa que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto da Escola,
onde o gestor tem total autonomia junto com os órgãos que apoiam a escola para executar esses recursos. Então, compilando essas informações de vocês, eu posso dizer que o recurso que vem à escola através do PDDE é um ambiente externo, é uma oportunidade de a escola investir. E as fraquezas de algumas escolas é que talvez não consigam gerir esse recurso de forma democrática, utilizando toda a comunidade para definir quais as ações ou os melhores locais a serem investidos. E os pontos fracos os pontos fortes são aquelas escolas que conseguem, através do Conselho de Pais e Alunos, Conselho de Mestres, com toda a comunidade de professores, de funcionários, definir estrategicamente aonde investir o seu recurso. Muito bem. Também podemos falar um pouco para nossos alunos sobre missão, valores e objetivos. O que temos a dizer sobre isso, professor? Normalmente, o planejamento estratégico vai redundar num documento, num texto escrito, em que vai sintetizar essa análise dos ambientes interno e externo, ou seja, as ameaças, oportunidades, os pontos fortes e os pontos a melhorar que a escola apresenta, e também vai transcrever, para que todos conheçam, quais são os objetivos da escola. E o principal objetivo de uma instituição, seja uma escola, ou uma empresa, ou uma fábrica, é expresso através daquilo que a literatura acerca de planejamento estratégico chama de missão. Qual é a grande função da escola? Qual é a grande razão de ser da nossa escola? Ser a melhor escola pública do município tal? Oferecer ensino de qualidade aos alunos da comunidade tal? Criar um ambiente onde o ensino e a aprendizagem possa acontecer de forma satisfatória para alunos, professores e comunidade? Enfim, se pode estabelecer qualquer objetivo como missão, como objetivo principal da organização, desde que ele seja construído pelos agentes que estão nessa organização, seja os próprios gestores da escola no momento, o seu corpo docente, a comunidade representada pelos pais dos alunos, o próprio poder público, no caso das escolas públicas, pode participar desse processo, de modo que se define a razão de ser da escola, qual é o principal objetivo, aquilo que ela vai buscar com mais ênfase. A partir disso, se costuma decompor esse resultado principal em resultados parciais. Por exemplo, se eu quero ser a melhor escola para uma determinada comunidade, como é que isso pode ser mensurado? Então, quantos alunos eu quero atender, qual é o índice de aprovação que eu quero ter, qual é o índice de evasão que eu quero ter como mínimo e assim por diante. Então, eu posso decompor a missão, que é o objetivo principal, em objetivos parciais, que sejam de prazos de tempo mais curto, que sejam mais facilmente verificáveis, para saber se ao longo do tempo eu estou chegando a atingir a minha missão principal. Então, missão é a razão de ser da escola. É importante enfatizar que a escola normalmente recebe novos professores, recebe novos alunos, isso frequentemente, e a maioria das escolas que nós conhecemos não tem a sua missão definida. Se você não tem a missão definida, e pelo que vimos o conceito do professor, missão é a razão de ser, as pessoas que entram na escola não sabem a razão de ser daquela escola. Então seria importante que dentro da ferramenta de planejamento estratégico, que os gestores pudessem definir qual a razão de ser da sua escola. A partir disso, toda e qualquer pessoa que chegasse na escola já saberia qual é a missão da escola. Além disso, temos a visão, professor Gilmar. E o que é a visão, no ponto de vista teórico de planejamento estratégico? Professor, a questão da visão, né, onde você quer chegar, onde o teu objetivo futuro, está dentro do teu planejamento, claro, questão de longo prazo, né, ela te dá uma questão de longo prazo, ela te mostra para a tua escola, né, no teu planejamento, até onde você pode chegar, ou melhor, aonde você quer chegar, né? Com a tua escola, com a tua organização. O ambiente, né? Com todas as pessoas que fazem parte. Então, a visão tem a mesma importância que a missão. Se eu não sei a razão de ser da minha escola, fica difícil de eu contar para as pessoas qual é a razão de ser da minha escola. Como se eu não sei aonde eu quero chegar, através da visão, fica difícil de eu estabelecer metas e objetivos para conseguir definir. É como se eu estivesse caminhando e andando sem ter um lugar a chegar. O planejamento estratégico é o topo da pirâmide, né? Se nós pegarmos os livros e os conceitos de gestão, nós dividimos planejamento entre planejamento estratégico, planejamento tático ou gerencial e planejamento operacional. E nós estamos falando do topo, dos gestores, de quem comanda a organização.
Uma dúvida que sempre surge quando as pessoas me perguntam de como elaborar um planejamento é quais as pessoas que devem participar da elaboração desse planejamento. Será que é só o gestor que senta na sua sala, fecha as suas portas e começa a definir questões importantes como essa? Qual a missão, qual a visão, quais os valores, quais os objetivos? Então, professor, quais são as pessoas, qual é o universo de pessoas que a escola ou o gestor, o nosso aluno que gostaria de aplicar na prática essa ferramenta de planejamento estratégico, quais as pessoas ele tem que convidar para participar desse processo? O planejamento é uma ferramenta sistêmica e dinâmica, assim como é o próprio ambiente escolar. Ele é sistêmico e ele é dinâmico, ele muda com frequência, muda os alunos, muda os professores, muda a legislação, muda tudo isso. O planejamento pode ajudar muito o gestor a conduzir a sua escola para os destinos que se determina, através justamente dessa participação sistêmica e dinâmica. O próprio modelo diagnóstico é um modelo sistêmico e dinâmico, porque ele pode agregar os vários entes que estão envolvidos com a escola, a comunidade local, no caso de uma escola privada, os possíveis clientes dessa escola, o poder público, a legislação que ampara o funcionamento da escola. Outras entidades que não necessariamente estão diretamente envolvidas com a escola, mas podem contribuir, como associações de bairro ou entidades representativas da comunidade, seja de caráter, por exemplo, filantrópico ou religioso, todas essas podem participar e basta que o gestor crie os aspectos para essa participação. Então, a participação de comunidades externas, de representantes externos, pode ajudar tanto no diagnóstico quanto no estabelecimento de metas e objetivos. A participação da comunidade interna é ainda maior. Embora o processo de gestão do planejamento, como você mencionou, esteja associado à alta direção da escola, ao topo da pirâmide, você tem professores, funcionários, corpo técnico, professores de áreas diferentes, com especialidades e com experiências de vida diferentes. Você tem os pais dos alunos que estão na escola, que compõem essa comunidade mais imediata. E ela também pode e deve participar do processo de construção do planejamento. E cabe ao gestor criar os canais para permitir essa comunicação, essa permeabilidade, essa necessidade do processo, e ao mesmo tempo captar as informações, organizá-las e sistematizá-las no planejamento. Não dá para todo mundo escrever o planejamento, mas dá para todo mundo participar, opinar, sugerir, e a partir disso o comitê gestor da escola, o seu diretor, a sua equipe diretiva, organizarem essas demandas sociais, essas demandas coletivas, de modo a fidelizá-las no planejamento estratégico da escola. Então, podemos afirmar que a gestão democrática ainda é a melhor forma também de realizar um planejamento estratégico. Professores, eu gostaria das suas considerações finais. Acredito que nossos alunos tiveram uma boa oportunidade de aumentar o seu conhecimento. Espero que essa nossa informação tenha gerado curiosidade aos gestores escolares que possam aplicar essa ferramenta, colocar-nos à disposição de qualquer dúvida que possam nos perguntar, perguntem aos tutores. Nós estamos aqui na Unicentro, trabalhamos todos os dias, estamos sempre disponíveis para ajudar e gostaríamos muito que essas nossas opiniões, que essa nossa técnica ou essa ferramenta de planejamento estratégico possa ser utilizada nas escolas, tanto privadas quanto públicas. Professor, as suas palavras finais. Caros pós-graduandos de gestão escolar, eu acredito que vocês todos já tenham um nível de conhecimento a respeito do planejamento e já sabem a importância disso na operacionalização de um ambiente escolar. Mas eu acredito que essa disciplina pode ajudar vocês, e foi esse o nosso intuito ao construir esse material, o livro-texto, o material de apoio, essa disciplina possa colaborar nesse processo de amadurecimento e sistematização do que vocês já conhecem, ingressando aí com algumas ferramentas a mais para que vocês melhorem as suas capacidades, as suas habilidades enquanto gestores escolares. Nós estaremos à disposição de vocês ao longo da oferta da disciplina, no sistema Moodle. Sempre que vocês precisarem, por favor, entrem em contato conosco pelo Moodle. Caros alunos, é um prazer tê-los conosco, né? Nesse momento aí, então, a gente só reitera essa questão da importância do planejamento. Sabemos da dificuldade, né? Mas aí temos nós estamos à disposição de vocês também para sanar demais dúvidas que possam surgir. Muito obrigado, professores, obrigado aos alunos. É uma satisfação estar presente nesse curso e sucesso a todos vocês.